Olá, queridos companheiros da Casa do Caminho, estamos aqui nós, nesse modo virtual, que graças a Deus nós temos, para mais uma vez juntos estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, esse mecanismo maravilhoso que nos ajuda a compreender, a aprender e a ir internalizando e aprendendo como vivenciar realmente o amor de Jesus por nós. Vamos então pedir o auxílio dos nossos mentores, do Dr. Hermann, dos nossos amigos espirituais que acompanham sempre e sempre tanto nos ajudam, a Jesus, o nosso mestre querido, e sempre acima de tudo a Deus. Pedirmos o auxílio para que nós possamos aproveitar sempre da melhor maneira possível esse estudo abençoado que a doutrina nos traz. Nós estamos hoje no capítulo 21 do nosso Evangelho. Mas é o nosso Evangelho, no capítulo 21, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, nós vamos estudar dos itens 1 a 8. Nós lembramos que esse capítulo vem a seguir sempre com a genialidade de Kardec, a perfeição do Evangelho, vem depois do capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, e que nós vimos lá: chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E daí esse capítulo agora fala desses trabalhadores, de nós. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Nós lemos aqui logo no item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa passagem está em Lucas. Acho belíssima essa frase. O homem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí depois temos a passagem em Mateus, e a seguir em Marcos, que ele estende mais um pouco: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está lá, não acredites, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Então, a gente vê nessas belíssimas passagens essas imagens, essas metáforas que nos auxiliam muito. É claro, depois que nós temos o esclarecimento, depois que nós temos como ler, temos alguém que nos explique. Então, essas metáforas que Jesus usa no Evangelho nos trazem uma forma de entender bem. É claro que as mensagens são simbólicas, então é necessário que nós tenhamos o entendimento. Mas depois que nós temos esse entendimento, fica mais fácil de associar, porque
são exemplos de coisas concretas. Eu acho que é uma maneira também, ainda por cima, incrível, da gente se entender como sistema, da gente entender que a natureza somos nós, esse sistema fantástico, maravilhoso, criado por Deus. E como é importante nós nos valermos dos outros elementos da natureza, que nós somos também, de outros elementos da natureza, como as árvores, como os vegetais, como os outros elementos, que com a simplicidade, nos auxiliam também muito no aprendizado. Basta que nós prestemos atenção e estejamos devidamente ligados nisso, com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, nesses itens, né, dessas metáforas da árvore, nesses itens que nós lemos, a metáfora da árvore produzindo bons frutos e a árvore má produzindo maus frutos. E falando depois dos falsos profetas em Marcos, né? Então, as nossas ações, quer dizer, as nossas produções, os nossos frutos, nos revelam. Jesus sabe que nós falhamos, que nós somos imperfeitos, que nós estamos aqui na caminhada, mas que nós precisamos cuidar, nós precisamos nos esforçar. Porque uma coisa é nós falharmos e então darmos aquela parada, refletirmos e sentirmos, puxa, errei, eu não devia ter feito isso. Então, nos arrependermos, e também não basta parar aí, procurar a reparação desse erro. Outra coisa é a gente errar e dizer, errei, fiz mesmo, agredi mesmo, humilhei mesmo. E pronto. E não está nem aí. Essa é a iniquidade aqui, de que nos fala Marcos nessa passagem. Né? É a iniquidade de cometer as faltas, as atitudes erradas, e nem se abalar, acreditar que está certo. Então, essas árvores somos nós. Os frutos são o que nós produzimos, são as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Emmanuel nos diz lá no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 2, nosso pensamento é nosso cartão de visita. A todo instante, as nossas ações, nossas atitudes refletem os nossos pensamentos, o que vai dentro do nosso coração, os nossos sentimentos. Tanto aqui, agora, nesse momento de encarnados, como lá na fase da erraticidade em que estaremos desencarnados. Então, se nós estamos vendo o mundo com bons olhos, se nós conseguimos sentir, principalmente apoiados na fé, então, com otimismo, nós vamos automaticamente ter mais luz, enxergar melhor. Então, nossa sintonia vai se fazer de uma forma mais fácil, mais tranquila, com a positividade. Então, nós expressamos o que nós estamos sentindo. Às vezes, nós sentimos revolta, nós sentimos tanta coisa aqui. Enfim, somos humanos, sentimos mesmo. Às vezes sentimos um vazio, às vezes sentimos ansiedade, principalmente agora aí nessa fase que nós estamos atravessando, e podemos sentir mesmo, nos revoltar. Então, aí a gente pensa que a questão passa mesmo naquele apoio grande que nós temos do vigiai
e orai. E que isso tem que ser constante. Só nós podemos tomar conta dos nossos pensamentos. Só nós temos domínio sobre eles. E como diz aqui a passagem, a boca fala do que está cheio o coração. Então, para que esses pensamentos reflitam em atitudes, em ações, em frutos saudáveis do bem, nós temos sempre que estar vigilantes. Não adianta, por exemplo, quando nós ficamos irritados, quando nós dizemos que perdemos a paciência, não adianta dizer que perdeu a paciência só, né? Até porque a gente não pode perder o que a gente não tem. E a paciência é uma virtude. Se a gente já tivesse conquistado, a gente sabe que a virtude, uma vez conquistada, está conquistada, é para sempre. Então, quando a gente chegar a conquistar plenamente a paciência, nós não vamos perder, porque nós já estamos com ela conquistada. Então, quando eu olho para o outro e acho que o outro está me atrapalhando, a questão não é o outro, o problema não é do outro, o problema é nosso. Nós não podemos tornar o outro melhor, mas nós podemos sim e devemos estar constantemente nessa busca de nos melhorarmos. Então, é só nossa a responsabilidade. Hoje até eu li uma frase bonitinha, dessas que a gente recebe nas redes sociais, que dizia assim: para cada vontade de reclamar, achar um motivo para agradecer. Quer dizer, numa frase bobinha, assim, simples, mas que a gente vê que a cada coisinha que acontece, se a gente prestar atenção, a gente pode ter, sim, um ganho de formiguinha, mas pode. A gente pode ter, pode aproveitar. A gente aproveitar essa coisa bendita da oração, o hábito de, pela manhã, já nos conectarmos com os nossos mentores, com os nossos guias, com Jesus, elevarmos o nosso pensamento para iniciar bem o nosso dia. Ao final do dia também, avaliar como foi o dia, agradecer por tudo que nós recebemos. Gente, é tanta coisa que a gente tem que agradecer e que a gente acaba passando batido. A gente tem muito recurso, então eu estou dizendo só que a responsabilidade é nossa, é nossa, é nossa, mas nossa, a gente tem muita ajuda. O Evangelho mesmo, isso que nós estamos fazendo aqui, tentando estudar o Evangelho, tentando estudar, não estudando, mas tentando aprender, o Evangelho é libertador. Então, nós temos muita ajuda, sempre. É, basta nós sabermos olhar e reconhecer que temos. E então, a ajuda estará aí ao nosso alcance. Eu vou ter sempre qual é o resultado? Eu vou ter o que eu construir. Eu vou ter o resultado da minha obra, da minha construção. A gente sabe que Deus é a suprema justiça e que então nós só recebemos o que nós estamos preparados mesmo para receber. E essa imagem aqui que tem nos nossos textos também, dizendo que a árvore será cortada e lançada ao fogo, esse fogo aí nos traz a ideia de purificação, né? Uma ideia que é muito utilizada sempre, a purificação pela água, a purificação pelo fogo, quer dizer, acabar para renascer e reconstruir. Então, à medida que nós não crescermos, que nós estacionarmos, porque nós sabemos que a lei é de progresso. Então, retroceder não retrocedemos, mas se nós ficarmos parados, nós vamos ser ceifados, como diz aqui, na medida em que nós vamos poder ser
transportados a outros mundos. É castigo? A mundos mais atrasados é castigo? Isso não. Nada é castigo. E porque é daquilo que a gente precisa. Porque a gente não está conseguindo fazer o que tem que fazer aonde nós estamos. Então, pode ser que nós precisemos de outros mecanismos. É sempre no sentido da aprendizagem, é sempre no sentido do que nós temos capacidade de lançar mão, porque os mecanismos lá estão, para nós podermos aprender e crescer. Nós lembramos aqui do estudo que a nossa Alba realizou na última sexta-feira, que também falava de árvore, falava exatamente disso, da figueira que não dá frutos e que Deus e que Jesus então impediu que ela acabou com ela. Então é essa coisa, não tem, estava lá, árvore bonita, cheia de folha, mas não produzia, não frutificava. Então, veja como é uma imagem que nos ajuda na compreensão. Isso que acontece quando nós não exercemos os trabalhos, os esforços para os quais nós somos convidados, e somos convidados a todo momento. Aqui no item 4, missão dos profetas, né, a gente começa lá a ler. Geralmente atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimos. Ele fala aqui faz essa, nos chama atenção para esse sentido, né? Porque nós temos como hábito dizer que profetizou só como disse o futuro, como predisse o futuro. E ele dá mostra, né, essa diferença, que no sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. O profeta aqui é ungido, Jesus é um profeta, é um Messias, é aquele mensageiro de Deus. Então não é o que simplesmente, não é o que faz predições, né? O profeta é o intermediário de Deus. É aquele que diz direto o que Deus transmite a ele. Então, como eu estava dizendo, nós imaginamos profeta só no sentido de antever o futuro, no sentido premonitório. Mas a missão mesmo do profeta é trazer o que está oculto. E não é somente o que está oculto no sentido de que ainda não aconteceu, de que ainda está por vir, mas é o que está oculto porque é a verdade em si, é a verdade divina, é aquela que nos diz Emmanuel que precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida no dia a dia. E não está ligada a religiões. A profecia está ligada a levar amor, a mostrar que sim, que é possível a gente viver num mundo cheio de dificuldades e sim estar bem. O profeta nos diz Paulo, na carta aos Coríntios, que nós somos cartas vivas do Cristo. Olha que imagem linda. O Haroldo Dutra Dias disse, eu vi uma gravação dele, que ele dizendo nesse processo, né, a gente deixa de ser mensageiro e passa a ser mensagem. Quer dizer, Jesus é a própria mensagem, é em si a própria mensagem. Isso é uma postura, é uma coisa que transcende, é uma coisa que reflete. E essa postura, essa verdade, o falso profeta não consegue sustentar. Em algum momento a máscara cai, em algum momento ele deixa de conseguir
enganar. Aqui no item 5, que ele fala dos prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios, como diz a mensagem, e coisas espantosas para seduzir até os próprios eleitos. Então, essas palavras nos dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Esses falsos profetas, né, vão procurar nos seduzir através do maravilhoso, do dito sobrenatural, quando nós sabemos que os ditos fenômenos estão debaixo das leis de Deus, são das leis naturais, estão nas leis naturais. Então, à medida, como diz o texto, à medida que nós nos esclarecemos, vai se esvaziando esse sentido de maravilhoso. Aqui no texto ele fala: aos olhos do homem comum, todo fenômeno cuja causa lhe é desconhecida e é considerado como sobrenatural, maravilhoso e miraculoso, os milagres, né? Uma vez conhecida sua causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, é apenas aplicação da lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se reduz à medida que a ciência amplia. Depois, lá no item 6, não acrediteis em todos os espíritos, é a importância da gente reparar na mensagem, na qualidade da árvore, né? Voltamos aí à imagem da árvore. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. E o Espiritismo nos auxilia a ver essa mensagem, o real sentido, significado dessa mensagem, a importância dela. O Espiritismo veio revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se acham não entre os homens, mas entre os desencarnados. Nesse estudo, eu acho que auxilia bastante a gente ler lá no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tem lá a partir do capítulo 24, o 28, o 31. O 31 acaba com aquelas mensagens apócrifas e as análises. Então, é muito importante que a gente se valha desse dispositivo e estude lá, porque isso vai nos auxiliar bastante. Essa coisa da assinatura que o Espírito traz em determinada mensagem, do desvalor que isso tem, isso não importa. A assinatura importa o teor da mensagem. Então, é a qualidade do fruto. Né? E ao final nós temos uma belíssima mensagem de São Luís, que termina assim, linda a mensagem, que fala lá: é assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar, os frutos bons. E ele termina assim: continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao mar feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Então, queridos, continuemos nós muito atentos a cada pensamento, a cada sentimento, nos valendo das mensagens, nos valendo de todos os recursos que nós temos, para que nós prestemos cada vez mais atenção nos nossos pensamentos e que possamos frutificar bem com Jesus, com o amor dele nos apoiando. Graças a Deus.